Bom, vamos lá. Dá o passo a passo para quem quer trabalhar em banco hoje, tá bom? Primeira, primeira exigência, ter faculdade ou estar fazendo. Não tem jeito, tá? Então hoje você precisa. Eu tenho, conhecimento de algumas instituições financeiras mais digitais aí que estão aceitando pessoas sem faculdade, tá? Mas vamos lá, quanto menos qualificado você é, menos vão te pagar, tudo bem? Mas os bancos convencionais do mercado, esquece, você não entra se você não tiver uma, uma graduação. Igor, eu posso ter uma graduação tecnológica para entrar em banco? Aquelas de 2 anos? Depende. Tem instituição financeira que aceita, tem instituição financeira que não aceita. Tem instituição financeira que aceita, mas desde que você tenha uma pós-graduação reforçando aquela sua graduação de 2 anos num formato tecnológico, né? Então, primeiro passo, ou você estar fazendo, ou você ter concluído já uma graduação. Se informe, veja na vaga, né, que você está buscando, tá, as exigências daquela vaga. Tá? Você pode ver lá a exigência da vaga que exige, que tem a necessidade de dar uma faculdade de administração, economia, engenharia, enfim. Pô, eu fiz letras. É possível? Não vai ser tão fácil e tão simples. Mas, pô, eu fiz letras, tá? Sou extremamente comercial, tá? E eu fiz uma pós-graduação em finanças, eu fiz uma pós-graduação em economia, fiz uma pós-graduação em gestão financeira, enfim. Aí, legal, você pode estar apto. Eu tenho um amigo que a formação inicial dele é educação física. Mas pensa num cara comercial, trabalha em banco hoje, ganha muito bem, está muito bem empregado, tá? Uma função de bastante visibilidade e credibilidade, e ele tem uma formação inicial em educação física, mas depois fez uma pós-graduação em gestão financeira, controladoria, auditoria, enfim. Então, primeiro passo, a graduação, estar fazendo ou ter concluído. Legal? Segundo passo, hoje, mesmo que você vá pessoalmente em uma agência bancária entregar o teu currículo, e eu já vou falar sobre isso, tá? Você tem que ter o currículo cadastrado nos bancos de dados das instituições financeiras, das principais. Né? Por quê? Porque muitas instituições contratam empresas de recursos humanos e elas pegam aqueles currículos cadastrados no site e elas direcionam para essas empresas de recursos humanos. Então, o currículo tem que estar cadastrado no site. E eu já tive situação do aluno, professor, eu fui entregar o currículo pessoalmente e o gerente falou, aceitou, mas ele falou, olha, eu quero conversar com você, valeu você ter vindo pessoalmente, mas você tem que também cadastrar o currículo lá no site da instituição. Porque quando eu subir aqui uma proposta, subir aqui que eu fiz uma entrevista, eu não posso ter entrevistado alguém que já não se cadastrou no site. Então, segundo passo, né, primeiro é você olhar para a tua graduação, não adianta. Ah, tem uma outra coisa, né, essa é chata. Professor, vira e mexe algum aluno. Professor, o banco me contrata com um nome sujo, tá? O banco me contrata com um nome sujo? Bom, vamos lá. Você contrataria, né, alguém que você percebe que não gosta muito de tomar banho para cuidar do seu filho? Né? O seu bebê que acabou de nascer, né, tem 4 meses, você tem que voltar a trabalhar, você precisa de uma babá e você, né, vai fazer uma entrevista com a babá e você percebe que ela está cheirando mal, que, enfim, que ela não gosta de tomar banho, né? Você vai contratar? Não. Então, com o que o banco lida? Com dinheiro, beleza? Então, não adianta, não adianta. Ninguém vai te falar isso, beleza? Ninguém vai te falar isso porque é discriminatório. Mas o banco não vai te contratar. E eu já tive situações de alunos, pô, professor, fiz uma baita entrevista, o gerente me deu muita esperança, né? Mas não entrei. O que pode estar acontecendo? Eu já pergunto, seu nome está limpo? Não, não está. Né? Não está limpo. Tá? Eu tenho vários protestos, cheque devolvido, enfim. Meu amigo, vai ser uma missão praticamente impossível você conseguir entrar no mercado financeiro.
porque não vai dar certo, não combina, tudo bem? Então, esse é um ponto. Voltando lá para o primeiro ainda que eu estava falando, né? E já falei o segundo, né? Primeiro, a graduação, né? O segundo, você cadastrar o teu currículo no site das instituições financeiras. Terceiro ponto, visita presencial. Eu tenho um grande amigo, Samuel, ele fala assim, que ele aprendeu com o pai dele sempre falou para ele isso, né? Você nunca vai ter uma segunda chance de apresentar uma primeira boa impressão. Então, não adianta. Se você gosta de usar brinco, se você gosta de andar barbudo, enfim, aquele dia... Hoje o banco está mais light com relação a isso, mas naquele dia, faça o possível para você estar no seu melhor momento, para você estar ali como um gerente de banco realmente, tudo bem? Se você quiser continuar com o teu brinco, né, no final de semana, estou falando isso para um homem que gosta de usar um brinco, enfim, você pegar isso no teu final de semana, tá? Mas você vai, durante o dia, não vai combinar. Vai ter um monte de gente que pode colocar um monte de comentário, você... Não, mas é a realidade. Eu estou falando aqui a realidade do que acontece. O banco, né, ele... E agora, nesse momento que nós vivemos, qual que é o conceito de boa aparência? Né? Porque antes, lá atrás, você falava, pô, eu preciso que você tenha boa aparência. Mas e agora? Né? Com tanta diversidade que nós temos. É possível que uma vaga, que seja uma vaga interna, num banco que tem um formato mais leve, esses bancos digitais estão vindo com formatos mais Google, ele não está nem aí. Aquela entrevista, você vai trabalhar na área de TI do banco. Cara, o cara não quer nem saber. Acho que se você for de bermuda, ele vai falar, pô, esse cara é o cara que eu quero. Mas não, você quer virar gerente de contas para atender empresas. Não vai dar match, tá entendendo? Não vai combinar. Então, bote um terno, tá? Alugue um terno, se for preciso, para aquele dia de varredura nas agências bancárias da tua região. Então, você vai pegar aquele dia, pô, aquele dia não tem terno, aluga um terno. Invista, beleza? Invista em você, né? Corte seu cabelo, faça a tua barba, beleza? Ainda que você use barba, tem uma diferença entre fazer barba e tirar a barba. Não falei para você tirar a barba, ainda que você use barba. Hoje tá mais light isso no mercado, né? Eu me lembro, num dos bancos que eu trabalhei, lá atrás, que eu cheguei um dia barbudo, né? Com a barba por fazer, na verdade não era barbudo, porque eu nunca tive uma barba cheia assim, né? Mas eu cheguei com a barba por fazer, o gerente ele veio sem brincadeira, com algodão, assim, passou, o algodão deu uma enroscada e falou, volta para casa fazer a barba. Hoje não existe mais isso daria um baita assédio moral, na verdade. Pediram para eu tomar uma água aqui, e até afastar do microfone, que estava passando glu, glu, glu. Agora acho que passou, né? Legal, então, falei todos os... Quantos pontos eu falei aqui já? 4 pontos, né? Bom, então, o quarto, né? Visita presencial. Ah, professor, eu fui numa agência bancária e falaram que nem adiantava eu ter ido. Sim, vai ter um jumento desse que nunca procurou emprego na vida, né? Possivelmente o pai ajudou ele a entrar no banco, a mãe ajudou ele a entrar no banco, e ele vai falar isso para você. Ele não vai ter a capacidade de pegar teu currículo e falar, poxa vida, espero que você consiga. Eu vou guardar o teu currículo com carinho aqui. Se eu tiver uma oportunidade e o teu currículo for condizente, eu vou te chamar para a gente bater um papo. Vai ter um infeliz desse que vai falar, não adiantava você ter saído de casa hoje. Não adiantava. Sabe por quê? Porque é possível que esse cara esteja com medo que você pegue a vaga dele, sabe? Então, por isso que esse idiota não vai te motivar, né? Então, por mais que eu recebo diversos currículos toda semana, diversos, eu respondo todas as pessoas. Poxa, obrigado, no momento o seu currículo não condiz, né, ou com as vagas em aberto, ou não condiz com o perfil que nós procuramos, mas eu desejo sucesso. Eu desejo que você alcance, né, o objetivo que você gostaria de alcançar. Mas, sim, você vai encontrar com pessoas que vão te desmotivar. Pô, outro dia teve um aluno que falou, nossa, professor, estou arrebentado. Fui entregar meus currículos, todas as pessoas que receberam falaram, viu, você tem certeza que quer trabalhar no banco?
Outras, viu, o banco não está contratando. E não sei se volta a contratar ainda esse ano. Então, pensou, uma pessoa sai de casa, né, para procurar emprego, sai de casa para arrumar ali para se recolocar, às vezes acabou de ser mandado embora, está cheio de conta para pagar e é recepcionado dessa forma. Então, vai acontecer de tudo bem? E o quinto, e não menos importante, mas se eu deixasse isso aqui lá para o primeiro, vocês vão falar que eu estou fazendo um jabá aqui, né? O quinto, se qualifique e se certifique. Se você não tiver, no mínimo, a CPA 10, que hoje já não vale para mais nada, até vale para quem? Para quem está lá dentro do banco, não tem, e se não tirar, vai perder o emprego. Só para isso que ela vale. Tá? Porque a CPA 10 hoje já está obsoleta. Ela já não é mais nenhum diferencial. Mesma coisa que eu falar para você, e aí? Você é formado em quê? Ah, eu fiz faculdade, né? Primeira faculdade, legal. Dá para eu dizer hoje, com a gama de faculdades aí de 100, 150 reais que a gente tem, que despeja pessoas formadas no mercado ali a todo momento, que às vezes sequer assistiram às aulas, pediu ali para um primo assistir às aulas, num formato online, não tem prova nem presencial mais, ele pede para um primo fazer a prova. E aí? Faculdade hoje é um diferencial? Não é um diferencial. Então, se qualifique. Se você quer ser um gerente geral de um banco em algum momento, você vai ter que estudar sobre gestão de pessoas. Se você quer atender pessoas jurídicas, você tem que saber sobre finanças. Você não pode atender um cliente pessoa jurídica hoje e não saber o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, o que é um orçamento, não tem como. Então, se você não for qualificado, você não vai ter essa oportunidade. Você não pode atender um gerente de pessoa física hoje com, no mínimo, uma CPA 20, ideal uma CEA. Não tem como. Então, se certifique, se qualifique, porque quando você conseguir esse mix aqui, eu garanto para você que se o mercado não quiser você, me chama, porque pode ser que eu tenha vaga para você no meu negócio, inclusive. Bom, para quem é de outra área, recentemente, eu acho que deve ter algum vídeo dela em algum lugar. Esse vídeo é fundamental, o vídeo da Laíse. A Laíse, ela era de TI, ela era do mundo totalmente, nada a ver com o mundo. Mas ela não aguentava mais, o porquê dela não estava forte o suficiente, ela estava sentindo que algo não estava legal e falou, poxa vida, eu quero mudar drasticamente. E ela encontrou no banco, conhecendo amigos de banco, encontrou uma oportunidade dela ser mais valorizada, uma oportunidade de ela aprender, porque se tem uma coisa que o banco faz é ensinar. O banco é uma escola. Tudo bem que, às vezes, essa escola acontece meio na marra, mas o banco é uma escola. O Bradesco foi a minha maior escola. Quando eu cheguei, nunca me esqueço, cheguei no Bradesco, a Valéria, que tinha me contratado na época, ela falou assim, Igor, agora, beleza, bem-vindo ao Bradesco, E durante uma semana, 2 dias aqui, 3 dias, 4 dias, essa semana o Renato vai te ensinar. O Renato vai te ajudar. E aí chegou no dia seguinte, eu cheguei para trabalhar e cadê o Renato? Ô Valéria, mas cadê o Renato que ele ia me ajudar? Puta, o Renato, eu tive que aproveitar ele em outra área agora, mas qualquer coisa você avisa a gente. Qualquer coisa você nos pergunta. Então, eu tive que aprender na marra muita coisa e o banco faz isso com você, né? Te tira da zona de conforto. Então, quem é de outra área consegue migrar para o banco? Mas demais. Conheço muitos advogados hoje, formados em direito, que estão trabalhando em banco. Engenheiro, o banco ama engenheiro, porque engenheiro é pura conta, né? Então, engenheiros, inclusive em áreas estratégicas de investimento dentro do banco, né? Pessoas hoje formadas até nas graduações tecnológicas, né, voltadas à gestão comercial, gestão de marketing. Marketing é uma área interessantíssima, né, para você trabalhar em banco. Pô, você fez psicologia. Cara, tem mais sentido do que você fazer psicologia para você entender as pessoas. Eu conheço psicólogos hoje que são bancários, formados em psicologia que são bancários. Né? Pô, a pessoa é formada em educação física. Pode entrar no banco? Lógico que pode, porque você é um atleta. E atleta tem meta. Atleta não é atleta por acaso, não buscou a faculdade de educação física por acaso. Então você é uma pessoa que não para quieto, você é uma pessoa que gosta de exercício, e a pessoa que gosta de exercício está com a adrenalina a 1000. É esse o profissional que o banco precisa. Né?
Então, sim, pessoas de outras áreas podem com tranquilidade, né? E voltando um pouquinho no tópico anterior, que eu me lembrei de uma coisa interessante agora, né? Como que eu gostaria hoje, sendo um gerente geral, de receber um currículo na minha mesa? De um funcionário que chegou assim, olha, não queriam deixar eu chegar até você. O guarda filtrou, outra pessoa ali filtrou, mas quando eu descobri que você era o gerente geral, eu vim aqui. Porque eu preciso que você me dê uma oportunidade, eu preciso que você olhe para o meu currículo com carinho e que você entenda que tem uma pessoa aqui na sua frente extremamente apaixonada pelo mercado financeiro, que se tiver uma oportunidade não só vai vender como nunca os produtos, porque eu acredito, eu estudei. E se você me perguntar sobre qualquer produto hoje desse banco, eu vou falar mais do que qualquer funcionário aqui, eu mereço essa vaga por conta disso. Cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas que eu vou dar um jeito de falar com o presidente do banco para ele arrumar, mesmo que eu não tenha essa vaga para essa moça, para esse rapaz da minha agência. Eu vou falar com o presidente do banco, eu vou entrar no LinkedIn do diretor de RH do banco e eu vou falar, tem uma pessoa aqui que merece uma oportunidade. Então, sim, essa visita presencial ela é fundamental. Voltando só porque eu lembrei de uma situação, outro dia um aluno me perguntou, se você fosse gerente do banco hoje, se você fosse gerente do banco hoje, o que você gostaria de ter num candidato que busca uma vaga no mercado financeiro? E aí eu dei essa resposta para ele. O cara pirou, foi, e ele hoje está no banco e ele conseguiu, não naquela agência, mas aquele gerente conhecia outro gerente, que conhecia outro gerente, e rapidamente ele já conseguiu a vaga dele. Então, você precisa o quê? Você precisa mostrar ousadia, um currículo bem preparado e cara de pau pra caramba. Né? Eu sempre falo que os meus alunos hoje, que assistem às aulas online, com a câmera ligada, com o papagaio gritando atrás, com o filho do lado, esses são os que vão passar mais rápido na prova, porque ele está ali fazendo algo que ele não sabe, que ele tá deixando a família de lado, ele está deixando alguma outra coisa para fazer e ele está com aquela câmera ligada para quê? Para ele não perder a atenção em nenhum momento, para ele não ir para o celular em nenhum momento, para ele ficar o tempo inteiro vidrado ali. Então, normalmente, é raro uma turma que eu tenha que eu olhe para aqueles alunos, interaja com aqueles alunos com a câmera aberta, com a câmera ligada, aqueles alunos que estão sorrindo o tempo inteiro, aqueles alunos que vibram quando acertam uma questão do simulado. É raro esses alunos não passarem, porque são pessoas diferentes. Com certeza, tem muita gente que, a pessoa que não liga a câmera por alguma razão específica vai brigar comigo. Professor, eu estou prestando atenção, mas é fato. Toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de alguma reunião, que eu não preciso ficar com a câmera ligada, que eu não sou o ponto de atenção, o foco, eu vou me dispersar com tranquilidade. Então, voltando para encerrar essa segunda pergunta aqui que me fizeram, sim, de outras áreas é perfeitamente possível, desde que o seu porquê seja muito forte, a sua vontade seja muito forte e a sua paixão seja muito forte. Primeiro, e também, por último, que você não seja uma pessoa que desiste fácil, porque quanto mais não você toma, mais o sim está próximo. Se existe limite de idade para entrar numa instituição financeira? Já tinha no passado. Esse vídeo eu gravei e é um dos vídeos que foram mais vistos, estão lá no meu canal do YouTube. Eu preciso eu não vou retirar porque tem muita coisa bacana naquele vídeo, mas essa versão aqui vai ser diferente. Graças a Deus, nesse vídeo que eu gravei pela primeira vez, não podia. Tinha algumas instituições financeiras ainda retrógradas falando, não, aqui tem que entrar só jovens de até 27 anos. Sem saber que uma pessoa de 50, às vezes, é muito mais jovem que uma de 27. Então, hoje eu vejo, eu vibro. Outro dia, um aluno meu, 50 anos de idade, virou gerente geral de uma instituição financeira. Tinha um baita currículo, já foi gestor de pessoas em outras empresas, nada a ver com banco, e contrataram ele para gerente geral em uma agência que abriu numa região, numa cidade. Então, sim, hoje o banco está percebendo que as pessoas com mais experiência são, muitas vezes, não estou julgando você jovem que está me ouvindo, mas uma pessoa com mais experiência, ela já passou por onde ela deveria passar e ela hoje, aquela oportunidade que ela tiver, que o mercado não está dando para ela
ela vai agarrar muito mais do que você, que vai querer entrar hoje no banco. Poxa, mas a minha promoção não aconteceu. Não aconteceu, mas você está uma semana aqui ainda, né? Não vai acontecer, mas vai demorar mais um pouquinho. Aí 2 semanas, caramba, mas eu já acho que mereço ser promovido, né? Porque eu estou arrebentando aqui. Mas não é rápido assim. Então, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, ela já está também mais calejada, ela já sabe o que ela quer. E quando a pessoa já sabe o que ela quer, então a coisa fica tudo mais fácil, né? Então, hoje, graças a Deus, não tem mais limite de idade para entrar no banco. É lógico que não dá para negar que o banco é muito parecido com um time de futebol, muito parecido com o mundo do futebol. Se você começou com 18 anos, com 30 você virou diretor. Se começou com 30, você vai poder virar diretor com 40, com 50. Então, em toda a área, né? Em toda a área. Eu me aventurei a começar a jogar tênis. Eu estou feliz, faz 10 meses que eu estou jogando tênis. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu olho para aqueles jogadores profissionais na TV. Caramba, como esse cara é bom. E aí, de repente, eu vou vasculhando vídeos no YouTube, eu vejo o vídeo desse tenista com 8 anos de idade já dando a primeira entrevista da primeira vez que ele ganhou. Então, ele começou muito cedo, né? Então, todo mundo que começa muito mais cedo, é óbvio que ele tem muito mais oportunidade. Isso acontece para tudo na vida, né? Quem começa a investir mais cedo vai antecipar sua liberdade financeira. A LCI lastreada em CDI, na verdade, todo o investimento amparado por uma taxa pós-fixada segue o movimento da taxa, né? Então, CDI é o custo do dinheiro no mercado diretamente ligado à taxa Selic. Então, sim, Selic subindo, CDI sobe e qualquer investimento lastreado, né, numa taxa pós-fixada sobe também. É isso aí, legal. Bom, tabela progressiva, regressiva, alíquotas, tem uma parte que é entendimento e uma parte que é decoreba, beleza? Vamos lá. Qual que é a parte que é entendimento? Você tem que entender que a tabela regressiva, a tabela conhecida como tabela definitiva, é uma tabela que serve e é interessante para quem vai se aposentar em um prazo superior a 10 anos. Legal? Primeira coisa, você tem que entender isso. Antes disso, essa tabela começa a não ficar viável, porque 10%, que é a alíquota mínima dela a partir de 10 anos, num degrau anterior, de 8 anos, por exemplo, né? De 8 a 9 anos ali, ou até mesmo antes de 10 anos, é 15%, depois 20%, vai subindo, pode chegar até 35%. Então, para quem vai se aposentar rápido, essa tabela não é interessante. Então, na tua prova, você tem que olhar para 2 coisas no exercício. Se a pessoa que está ali, naquele enunciado, é uma pessoa nova, ou se o próprio enunciado já falou que a pessoa pretende se aposentar em um prazo superior a 10 anos. Legal? Então, aí, a tabela regressiva é a escolha. E a tabela progressiva? A tabela progressiva ela é dada na prova, então você não precisa decorar. A tabela regressiva você vai ter que decorar. Tá? Então, 35, 30, né, 25 e por aí vai, até os 10%. A tabela progressiva ela não é dada, ela é dada na prova. A tabela progressiva, você vai ver que tem uma faixa ou de isenção ou uma faixa de 7,5% de imposto. Ou seja, se a pessoa decidir ficar naquela faixa quando ela transformar a renda dela em benefício, tá? Se ela decidir ficar naquela faixa, a tabela progressiva é a melhor. Ou para quem vai aposentar, poxa, eu esqueci de preparar a minha aposentadoria. Putz, mas eu acabei de receber uma herança e eu quero pegar essa herança e fazer essa herança ser convertida numa aposentadoria. Daqui quanto tempo você quer se aposentar? Daqui 2 anos. Pô, daqui 2 anos esse cara vai morrer com 35% na tabela regressiva. Então, na tabela progressiva, ele, em 2 anos, porque a tabela progressiva não tem nada a ver com o prazo, né? Tem a ver com o valor. Mas a tabela progressiva, a alíquota máxima é de 27,5%. Então, pense, uma pessoa que vai se aposentar em 1 ano e meio até 2 anos, vai pagar 35% na tabela regressiva e a alíquota máxima da tabela progressiva é 27,5%. Então, são esses os pontos principais, tá, que caem ali na tua prova. Então, fique atento se a pessoa, né, vai se aposentar num prazo muito curto ou se ela vai se aposentar num prazo muito longo, tá? Se ela vai ficar na faixa de isenção e por aí vai. É isso. Valeu, galera. Bom, eu sempre tive essa dificuldade, tá? Eu sempre
na minha cabeça, eu precisava de uma sala de aula para eu estudar. Tá? O mundo online ele veio dar uma desmistificada nisso. Por quê? Porque quando você está em uma sala de aula online, é como se você estivesse em uma sala de aula mesmo presencial. Qual que é a diferença? Você pode fazer de pijama ali, né? Você pode em algum momento fechar a câmera para você ir ao banheiro, para você comer, né? Você pode fazer isso perto do teu filho, da tua filha, para ir ali num intervalo e fazer dar um beijo ali em quem você ama. Então, assim, o mundo online ele tem muito mais prós do que contras. Tem alguns alunos que têm realmente dificuldade, mas aí o problema não é a dificuldade de estudar sozinho. Essa pessoa ela tem dificuldade em ter disciplina para alguma coisa. Então não é o problema de estudar sozinho. Ela tem dificuldade de colocar na agenda, ela não, às 7h30 eu vou acessar o meu curso online aqui e vou estudar. Então o problema não é a dificuldade de estudar sozinho, é a falta de disciplina. Eu dou cursos presenciais e muitos alunos falam, poxa, professor, eu precisava disso. Não, você tem problema com disciplina. Então, como você sabe que tem um horário aqui para você pegar o carro, se arrumar, tomar um banho, sair, poxa, você... Agora, por que você não pode ter essa disciplina para estudar no conforto da tua casa, de repente, né? E com conforto mesmo, fora de uma sala de aula que você vai ter que se deslocar, vai ter que pegar um trânsito, sem contar que o mundo online viabilizou também financeiramente muita coisa. Tem cursos maravilhosos hoje no mundo online que presencialmente ia ser 4, 5 vezes o valor, né? Eu estou fazendo um curso nesse momento, um curso de vendas, que eu já fiz esse curso lá atrás presencialmente. E eu investi, sei lá, coisa de 2, 3 mil reais na época. Hoje eu comprei um curso, esse mesmo curso online, tá? E na faixa ali de 500 a 600 reais. Então, até financeiramente viabilizou você ter acesso a programas espetaculares, até por um terço, às vezes um quarto do valor, né? Então, o problema não é não conseguir estudar sozinho, é a falta de disciplina. E a falta de disciplina nos ferra em muita coisa, não só do ponto de vista de educação, mas em todos os aspectos da nossa vida. Bom, a questão do conteúdo de algo não entrar na cabeça tem vários fatores, tá? Vira e mexe, eu estou dando uma aula online e eu percebo nitidamente que eu dei uma baita de uma explicação, ficou fácil. Se eu perguntar para 10 pessoas, 9 vão dizer que entenderam. Aquela pessoa que não entendeu, tem várias questões aí. Primeiro, é muito comum ela não ter prestado atenção. Quantas coisas hoje nos tiram a atenção? Quantas coisas hoje nos interrompem? As redes sociais estão aí para dizer isso, né? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, tem muita gente, você na hora que você estiver estudando, você precisa entender como você funciona. Tem gente que gosta de estudar ouvindo música. Se eu fizer isso, cara, eu não vou lembrar uma letra do que eu estudei, tá? Tem gente que precisa vivenciar. Então tem um aluno que é pirado em simulado, que ele faz 452 simulados por dia. Cara, ele é muito sinestésico, ele gosta de praticar. Eu tenho um aluno mais visual, que ama as videoaulas, fala que pira no canal do YouTube. O aluno mais auditivo pira no canal do podcast, né? Então, indo direto aqui, né, para a tua pergunta, poxa, a pessoa que não entra o conteúdo na cabeça. Você já fez cursinho pré-vestibular? O cursinho pré-vestibular, qual que é o papel do professor? Decifrar. Eu falo muito isso para meus alunos. Qual que é o meu papel? Decifrar. Decifrar as coisas para você. Então, o professor que se propôs a ensinar algo, se aquele conteúdo tiver um grau de complexidade, ele tem que descobrir formas para fazer aquilo se tornar mais lúdico. A andragogia, que é o ensino para adultos, fala muito sobre isso. O adulto ele aprende diferente de uma criança. Se pegar o Telzinho hoje, meu filho de 4 anos, ele está com o HD vazio. O nosso HD está entupido. Então o adulto ele precisa entender de uma forma diferente, de uma forma mais lúdica muitas vezes. Então é isso que eu faço no meu treinamento, né? O aluno chega e fala para mim, poxa, Conselho Monetário Nacional, CMN.
Não é Conselho Monetário Nacional. Quero que você lembre da prova de conselho, manda neles. Que aí você vai olhar para os verbos que vêm naquelas questões e você vai perceber que aqueles verbos não são verbos de quem manda. Então, não é o Conselho Monetário Nacional o responsável. Então, nós, professores, instrutores, mentores, nosso papel é decifrar, é ser realmente aquele dicionário ambulante na vida dos nossos alunos. Então, é isso que eu procuro fazer no meu treinamento, deixar um conteúdo que muitas vezes é complexo, que o aluno nunca viu na vida, eu preciso deixar fácil, porque senão ele vai esquecer rapidamente. Por quê? Porque ele não viu e possivelmente ele não vai ver, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, que às vezes ele está se preparando com aquela certificação para um crescimento da carreira. Mas enquanto esse crescimento não acontecer, ele já está preparado para isso, mas ele ainda vai estar numa função que não vai exigir dele aquele conhecimento. Então, a possibilidade dele esquecer é grande. Então, eu trabalho muito com metáforas, com analogias, para que o aluno entenda realmente e ele tenha aquele conteúdo decifrado.